Senhor povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o ladrão da cruz, conhecido como o bom ladrão, aquele que se arrependeu, de última hora, entregando a sua vida para Jesus, dizendo para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, conforme está descrito em Lucas capítulo 23 e o versículo 42. Mas o assunto que queremos falar hoje é específico sobre o versículo de número 43 de Lucas capítulo 23, porque há uma briga teológica em dizer se Jesus afirmou para aquele ladrão, agora ex-ladrão, melhor assim falarmos, já que ele se arrependeu dos seus crimes, dos seus pecados, se Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou se Jesus falou para ele: hoje eu te digo, hoje, dois pontos ou vírgula, estarás comigo no paraíso, falando de um dia futuro, não se referindo a agora, a hoje, a esse mesmo dia. Afinal, o que Jesus disse para o ladrão, ou ex-ladrão, que ele estaria hoje no paraíso com ele ou em outro dia? Existem duas vertentes teológicas, dois grupos que acreditam que Jesus não falou que seria hoje, naquele mesmo dia, que são os testemunhas de Jeová e os adventistas, que nós consideramos como seitas. A palavra seita que significa seleção ou escolha. É um grupo que fez uma escolha diferenciada de todos os demais grupos e eles têm também o entendimento de que só eles são salvos. Então, se alguém quer ser salvo, tem que fazer parte daquele grupo ou daquela religião. Por isso, esses dois grupos são considerados seitas. No caso dos adventistas, eles têm algo referente à salvação, que é a guarda do sábado. Se a pessoa não guardar o sábado, de alguma forma a pessoa não está com o selo de Deus na vida, mas sim com o selo da besta, já que o domingo para eles foi algo criado pela igreja romana, que é uma igreja pecaminosa, e todos aqueles que não guardam o sábado, mas o domingo, estão juntos com a igreja de Roma. É um pensamento dos adventistas. Já os testemunhos de Jeová, existem várias crenças deles heréticas, que não condizem com as escrituras, que a gente não vai falar agora, porque não é o tema de hoje. A gente pode falar em outro momento. Mas o tema específico é esse. Jesus falou que o ladrão estaria com ele hoje, no paraíso ou não, em outro momento. Para você que se interessa por esse tipo de assunto, eu já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, clicar no sininho para receber as notificações, dá aquele like, demonstrando assim para o YouTube que esse vídeo é um bom conteúdo para que o YouTube passe para mais pessoas que pesquisarem esse tipo de matéria teológica. E eu também quero pedir para você a compartilhar com pelo menos 3 pessoas esse vídeo, para que o nosso canal continue crescendo e abrangendo mais vidas para a glória de Deus. Então, vamos lá. Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso, ou falou: te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso em outro momento? Na tradução que eu tenho em mãos, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, para ser mais específico, a tradução aqui que eu estou usando é a Almeida, Revista e Corrigida, de 1995, a expressão do versículo 43 de Lucas 23 é a seguinte: e disse-lhe Jesus, dois pontos, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então essa tradução deixa claro que Jesus está dizendo para aquele ex-ladrão que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Existem outras traduções bíblicas que também falam a mesma coisa, que também dizem a mesma coisa. Eu vou ler aqui em algumas traduções rapidamente para você compreender o que realmente diz a Bíblia. Por exemplo, Almeida Revista e Atualizada. Jesus lhe respondeu, dois pontos, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a de 1993. Almeida Revista Corrigida, de 1969. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tradução brasileira. E lhe respondeu, dois pontos, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A Haroldo Dutra, disse-lhe, dois pontos, amém, vírgula, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia King James, fiel, de 1611, diz assim: e disse-lhe Jesus,
dois pontos, verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Aí tem a Bíblia literal do texto tradicional. E disse-lhe Jesus, dois pontos, entre aspas, em verdade, vírgula, a ti digo eu que, dois pontos, hoje mesmo, vírgula, comigo estarás tu, vírgula, dentro do paraíso, né? Então, quando você vai ver todas as traduções aqui que eu li, eu estou aqui com a tradução também grega, né, que tá, Jesus lhe respondeu, aí vem um ponto, aí continua toda expressão sem nenhuma vírgula aqui na Bíblia grega bereana. Então, todas essas traduções, inclusive no original, eu não sou um expert em grego, né, nas línguas originárias da Bíblia, mas pesquisando e ouvindo professores até do grego, a gente entende que Jesus claramente diz para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é heresia esse pensamento aí contrário que vem por parte dos adventistas e testemunhos de Jeová para querer embriagar as pessoas com essa crença diferenciada. Esses dois ladrões, é necessário frisar que a nossa Bíblia, o cânon que nós temos em mãos, não fala os nomes deles, mas existe um livro apócrifo, que não é oficializado, não é considerado um livro entre os canônicos, né? Que ele surgiu no século III, e no capítulo 9, versículo 5 deste livro, que é o Evangelho de Nicodemos, nós encontramos os nomes dos dois ladrões. Um se chamava Dimas e o outro Gestas. O que nós estamos falando aqui em questão é justamente o Dimas, né? Que é considerado o bom ladrão, que é até reverenciado, né, pela Igreja Católica como São Dimas. Então nós já vimos as traduções, nós já aprendemos, por exemplo, os nomes deles, né, segundo a tradição, não o cânon judaico. Então agora ainda resta algumas interrogações, como por exemplo, mas se Jesus levou ele no mesmo dia para o paraíso, ou encontrou com ele no mesmo dia no paraíso, como que depois que Jesus ressuscitou, ele disse, não me detenha que eu ainda não fui para o Pai, não fui para o meu Pai. Se Jesus não foi para o céu ainda, ele mesmo falou, como pode Jesus ter dito que o levou ao paraíso? Ou que esteve com ele, melhor dizendo, no mesmo dia no paraíso? É muito simples de responder essa pergunta. A questão é que quando Jesus morreu, segundo a Bíblia Sagrada, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Nós encontramos isso em Efésios, capítulo 4, versículo 8, por exemplo, está escrito. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9, ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Versículo 10, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. A verdade é que quando Jesus morreu, ele passou 3 dias com seu corpo físico morto. É claro que só morreu Jesus homem, Jesus Deus nunca morreria, porque nós cremos que Jesus é Deus. Então, quando ele morre fisicamente, o seu espírito, o Jesus Deus, ele desceu às partes mais baixas da terra. E para onde é que Jesus foi? A Bíblia chega a dizer que ele pregou para os espíritos em prisão. Que espíritos são esses? Certamente os que estavam ali no Hades, né, ou no Sheol, como queira a expressão, e também para aqueles que estavam no seio de Abraão, que era o paraíso ainda na antiga aliança. Isso está em Lucas capítulo 16, onde Jesus contou a história do rico e do Lázaro, que não é uma parábola, não tem nada a ver com parábola, foi um fato real, porque parábola não fala nomes, e o texto fala de Abraão, fala do Lázaro, é só o rico que a Bíblia não vai dizer o nome, mas fala o nome de Abraão e fala o nome do mendigo, que era o Lázaro. Então Jesus narrou essa história que deixa claro que o seio de Abraão, ele ficava embaixo, como era chamado o antigo paraíso. Então, quando Jesus desceu, quando ele morre, ele desce às partes mais baixas da terra,
Então, naquele mesmo dia, ele se encontra, assim, com o bom ladrão, como é conhecido, aquele ladrão que se arrependeu, né, que era, pela tradição, é chamado de Dimas. Então, esse ladrão que se arrependeu, Jesus se encontrou com ele no mesmo dia, ali no seio de Abraão, sim. E o que Jesus fez? Como nós já lemos aqui em Efésios, né, no capítulo de número 4, a partir do versículo 8, Jesus levou cativo o cativeiro. Jesus pegou o seio de Abraão, que era embaixo, que ficava perto do Hades, dava para ver, segundo o texto de Lucas 16, quem estava no Hades via quem estava no seio de Abraão, só que não podiam um chegar junto do outro, se aproximar do outro, nem muito menos ir para outro lugar, é claro. Então Jesus desce, pega o seio de Abraão e leva lá para cima. Hoje o paraíso não é mais embaixo, o paraíso fica abaixo do trono de Deus, é chamado de terceiro céu. O apóstolo Paulo chegou a falar de um homem que, se no espírito não sei, ou fora do espírito não sei, foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não são permitidas aos homens falar. Para onde é que Paulo foi? Porque ele está falando de homem, mas na verdade ele falava de si próprio, era uma forma de não se engrandecer. Paulo estava falando que foi para o seio, o antigo seio de Abraão, que agora é paraíso. Paulo foi para o paraíso, aonde ficam as almas hoje que morrem em Cristo. Antes ficavam lá, perto do Hades, no seio de Abraão. Hoje já em cima, abaixo do trono de Deus. Lá em Apocalipse fala das almas dos santos que clamam a Deus embaixo do trono. Está se referindo justamente ao paraíso que hoje está abaixo do trono de Deus. Então é muito simples de entender que Jesus deixou claro para o Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não era para outro dia, não. Era para o mesmo dia. Jesus cumpriu aquilo que ele falou com Dimas. Isso está claro nas nossas traduções bíblicas. Isso está claro no original grego também, segundo os estudiosos, os professores de grego, até mesmo, que Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele cumpriu o que ele falou, segundo a Bíblia Sagrada. No mesmo dia, Jesus esteve com aquele ex-ladrão, né, o Dimas, agora arrependido, lá no seio de Abraão, e levou ele com todos os que ali estavam, lá para baixo do trono de Deus, que hoje é o terceiro céu. É onde se encontram todos aqueles que morreram em Cristo. Então isso está claro na Bíblia, né? Então não há dúvidas, pelo menos pela minha parte e por parte dos teólogos da Assembleia de Deus, né, os teólogos assembleanos, que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e cumpriu a sua palavra. Então eu espero que você possa ter tirado essa dúvida. Se você tem mais dúvidas ainda, coloca aqui no comentário. Você pode até entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. E eu quero pedir a você que, se você quiser aprender mais a respeito de interpretação bíblica, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do curso Qualidade Bíblica, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aqui também abaixo vai estar o link do curso Pregador de Qualidade, onde você vai aprender a pregar ou desenvolver melhor a arte de pregar, aprendendo as técnicas que os maiores pregadores da história usavam e ainda hoje utilizam. Então, também quero pedir a você que, se puder e quiser, contribuir com a nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Chama Vivo. Nós estamos fazendo um grande trabalho evangelístico aqui na cidade de Gravatá, no estado de Pernambuco. Você pode contribuir com o Pix, que vai estar aqui abaixo também na descrição, ok? Espero ter lhe ajudado, sanado sua dúvida, se você tem alguma dúvida sobre isso. Então que Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em nome de Jesus.